Olá, muito boa tarde. Estamos chegando, o tempo está voando. Hoje já é quinta-feira. Nós juntinhos aqui, todo comecinho de tarde. Como é bom demais estar com você, para a gente fazer companhia, para a gente aprender, para a gente dar um toque, para a gente trocar essas ideias, para a gente aprender a viver, né? O que eu vou falar hoje, acho que vocês sabem, que cada um faz as suas escolhas. Você faz as suas escolhas e essas escolhas fazem você. Dependendo do que você escolhe, é do que você é feito. Ninguém pode abrir mão do poder de escolha. Não adianta você falar, não quero escolher nada. Não adianta, porque é o destino, é a vida da gente. E que bom que a gente pode fazer escolhas, porque o mundo tem muitas coisas boas para oferecer. O mundo tem demais de coisa boa para oferecer para quem tem a ousadia de buscar essas escolhas. E nenhum obstáculo é grande demais quando a gente confia em Deus. Então, se você está vendo uma montanha muito grande na sua frente, que é um desafio muito grande, confia nele lá em cima, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, tá bom? Bom, quinta-feira está chegando, falando nisso aqui juntinho, quinta-feira é dia de saúde e beleza. E ela está toda hoje, a Belita, porque a gente está com o dermatologista aqui, então ela já fez N consultas, né, Abel Freitas? Boa tarde, querido Abelito e Abelita. Boa tarde, Sol, boa tarde para você que está em casa. Estamos começando falando nisso e eu já quero a sua participação no facebook.com/falando nisso Band. Você já sabe, se curte a nossa fanpage da TV Band Vale, tem que curtir a página do nosso programa para concorrer a super prêmios que você só encontra nas suas tardes aqui na telinha da Band Vale. Você pode ligar e falar com a gente no Ligue Band, no 9711 1313, opção 1, seguido da opção 1 novamente, ou falar ao vivo com a nossa morena da Band no 3922 1387. Hoje tem 2 pizzas e 2 refrigerantes da Pizza Hut e CD da Dupla. João Neto e Frederico, aqui para você que participar do nosso programa e tirar suas dúvidas desse tema de hoje, que é muito bacana, né, Sol? Exatamente. Vale lembrar que amanhã a gente vai escolher quem vai faturar aí uma bolsa de estudo da Aliança Cultural Brasil e Estados Unidos, mais de 300 compartilhamentos aí, você tem que compartilhar e dizer pra gente por que você quer falar inglês e cuidar do seu futuro. Amanhã, né, a gente vai estar cuidando disso. O Abel falou bem, a gente vai falar de um assunto bem legal hoje e a gente cuida da saúde e da beleza juntinho aqui. Conta pra mim, você sabe o que é verruga ou verrugas? Será que pode ser um tumorzinho benigno ou maligno? É feio, né? Eu tinha um monte de verruga na mão e saiu todas as verruguinhas. Elas saíram do nada, mas será que isso acontece com todas? Ele está aqui com a gente adora quando ele vem, doutor Messias Matei, dermatologista. Obrigada, viu, Messias? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Beijo para as crianças lá Beijo da clínica, para as crianças, para as funcionárias, para os pacientes, para a esposa. Para todo mundo lá. Os filhos. Messias, a gente vai falar sobre verruga. Se você quiser ligar e não se identificar por vergonha, não tem problema nenhum. A gente já sabe que está cheio de pergunta no Face. Mas antes da gente ver as dúvidas do pessoal de casa, eu tenho a minha. O que é a verruga, afinal de contas? Bom, a verruga é uma lesão que aparece normalmente na pele ou nas mucosas. E ela normalmente é da cor da pele, como se fosse uma montanha, a gente chama de pápula na dermatologia, né? E ela tem uma superfície áspera. E daí vem o nome verrucosa, né? Ela é áspera, então é uma bolinha que dá na pele e ela tem uma causa viral. Ela é causada por um contato com um vírus que vai se proliferando ali na pele, né? E vai formando aquela colônia. Então aquele negócio de que a avó ensina, quando você aponta o dedo para a estrela vai nascer verruga, é mentira. É um mentira. Vírus, a gente teve contato com esse vírus. Teve um contato e o vírus, ele é um parasita intracelular, ou seja, ele entra dentro da célula e escraviza ela e ela vira um escravo do vírus. E o vírus comanda e vai proliferando e vira uma colônia de células alteradas, que é aquela montanha, que é aquela pápula, né? A verruga. E fica esquisitinho mesmo, né? Tem gente que arranca, a gente fica vai saber... áspero. Fica. E tem gente que vai arrancando, a gente vai saber dos perigos disso daí, da gente mesmo tentar curar a verruguinha. Mas o Abel tá dizendo que tá cheio de perguntinha no nosso Facebook e a gente vai para a primeira delas, né, meu querido Abel Freitas? Vamos lá, olha. As verrugas aparecem de um dia para o outro, na maioria das vezes, doutor? É a pergunta da Akemi Yoshi. Não, a pessoa que nota que de um dia para o outro, do dia que ela não tinha notado até o dia que ela notou. Vai aparecendo devagar. Ela vai aparecendo devagar. O período de incubação do vírus normalmente é de alguns meses. 2 meses até 3 meses. É variável, às vezes até 1 mês, pode ser mais rápido
ou mais demorado. Só que depende muito da briga do vírus com o sistema imunológico da pessoa. Tem gente que nem pega. Entendi. Encosta, mas não pega. Ok, então. Temos uma perguntinha ao vivo. Muito boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer deixar seu nome? É Márcia. Obrigada, Márcia, pela sua ligação. Tá, obrigada. Diga lá. Eu estou um pouco rouca, mas acho que vai dar para você entender. Dá sim. Melhoras para você, viu, linda? Obrigada. Solange, eu quero perguntar assim, a sarda é a mesma coisa que a verruga? Olha, excelente pergunta, doutor. Não, então, a sarda mais popular é uma mancha, na verdade. Que ela é aquela mancha de sol que dá no rosto e tal, em áreas expostas. Mas existe um outro tipo que ele é meio sobrelevado mesmo, né? Que é mais comum na raça negra, que é uma papulazinha que é um pouco sobrelevada e de cor escura. Aí ela não é mancha solar, é de característica genética e não é etiologia viral, ou seja, não é causada por vírus. Mas é uma lesão benigna e tem tratamento também para isso. Tem tratamento. Agora, muita gente confunde, às vezes, uma pintinha, a gente, né? Muita gente, eu também me incluo nisso. Uma pinta que às vezes ela fica meio levantadinha, assim, escurinha. A verruga pode ser isso ou é só uma pintinha mesmo? Não, essa daí normalmente que dá na palma, no dorso das mãos, ela é uma queratose seborreica, né? Que é também causada também em áreas expostas ao sol e ela é mais plana, é um pouquinho sobrelevada e plana. Existe uma verruga bem parecida que é a verruga plana, que é de causa viral. E essa outra que você perguntou, ela é genética familiar e mais comum em áreas expostas ao sol. Ok, então. Mais uma perguntinha ao vivo, muito boa tarde. Oi, senhor, boa tarde. Oi, quem fala? Edivaldo. Tudo bom, Edivaldo? Tudo jóia. Diga lá. Doutor, Oi. uma vez eu tenho bastante anos que estava adolescente ainda, nasceu no meu pescoço, aí eu fui amaciando e cortei com a tesoura. O que podia ter acontecido? Bom, Edivaldo, a sua ligação está meio desculpa, ruinzinha, não né? consegui. Mas pelo que eu entendi, nasceu verruga pelo pescoço e foi se espalhando pelo corpo. Ela se espalha mesmo? Ela pode espalhar, mas essa do pescoço, que é aquelas bolinhas que parece muito verruga, ela não é uma verruga. A gente chama de acrocórdon. É um nome meio esquisitinho, mas ela é de causa também genética, não é contagiosa e não é transmissível, mas ela dá em dobras. Então é simples de tirar, até com uma tesourinha você tira. Você é o médico, né? Eu tô dizendo, a gente tira, Você é o médico. faz uma anestesia e tira com a tesoura cirúrgica, mas é bem simples. E ela parece que ela vai se proliferando, mas ela não é contagiosa, ela é genética familiar. Ah, ok. E ela é lisa, ela não é áspera. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai falar do perigo da gente mesmo tentar tratar aí a verruga, Isso, que é pode abrir uma importante. porta para infecção. Já. O Abel tá de olho em que lá, hein, Abel? Olha, tô de olho em todas as perguntas, muita coisa interessante, mas agora é a hora da gente dar aquela paradinha e ficar por dentro de todas as notícias com o Solange Moraes e as notícias da redação. A gente começa falando sobre uma parceria entre pesquisadores brasileiros e americanos que pode criar uma vacina contra 4 tipos de vírus da dengue. A doença atinge cerca de 200 milhões de pessoas no mundo e pode levar à morte. A reportagem é de Rita Lizauskas. Gabriele teve a dengue há alguns anos. Os sintomas ela não esquece. Eu chorava muito e reclamava muito de dores de cabeça, dores no corpo. O diagnóstico veio, eu já tinha melhorado. Então eu só fiquei sabendo que eu tive dengue depois de já estar boa. Criar uma vacina contra a dengue que seja efetiva não é tarefa fácil. São 4 vírus que transmitem a doença. Quem pegar a dengue do tipo 1, por exemplo, fica imune apenas ao vírus do tipo 1. Pode pegar a doença outras 3 vezes e ainda de forma mais grave. Nenhum cientista conseguiu até hoje uma vacina que imunizasse os pacientes contra todas as variações do vírus. É difícil porque você tem que ter 4 vacinas numa só. E para ter 4 vacinas novas funcionando simultaneamente é um pouco mais difícil. Por isso, esses pesquisadores decidiram mudar de estratégia. Usar a mesma ideia empregada nos testes da vacina contra a AIDS, coordenados pelo Dr. David Watkins, da Universidade de Miami. Em vez de colocar o paciente em contato com o vírus causador da doença para produzir anticorpos, como na maioria das vacinas, o caminho é estimular uma célula do nosso sistema imunológico, conhecida como TCD8, chamada pelos pesquisadores de célula assassina. Essa célula T passa a atacar a célula já infectada pelo vírus.
Ao invés da gente impedir o vírus de entrar na célula, nós vamos tentar eliminar a célula infectada pelo vírus. A pesquisa já começou e está sendo feita em parceria entre a Universidade de Miami, a Faculdade de Medicina da USP, o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e o Instituto Butantan. A próxima fase será a busca de patrocinadores. E quando a vacina for criada, o Brasil será um dos países a ter a propriedade intelectual. Exatamente. O Lucas lembrou bem que agora a gente está entrando numa época onde a dengue se alastra demais, porque é época de muito calor e muita chuva, então todo cuidado é pouco. Redobrar a atenção e se o vizinho tiver lá criadouro, vasinho, essas coisas todas, denunciar para a vigilância sanitária do seu município, tá? 9 policiais militares foram flagrados cobrando propina de motoristas para liberar veículos em situação irregular no Rio de Janeiro. Eles estão afastados das ruas, mas o pedido de prisão dos acusados foi negado pela Justiça. Sérgio Costa. Os policiais militares foram flagrados pela Corregedoria da Corporação. Nos vídeos, eles recebem propina de motoristas que estão com veículo ou documentos em situação irregular. Nesta blitz, o PM exige R$ 50 para liberar o carro. E ao receber uma nota de 100, pergunta ao motorista se já viu algum policial dar troco. Ele devolve R$ 20 e dá a situação por resolvida. Em outra abordagem, o motorista de uma van é algemado por 40 minutos, porque os PMs suspeitaram que ele tinha habilitação falsa. O rapaz foi liberado depois de pagar R$ 170. Criamos o núcleo de operações de inteligência no âmbito da Corregedoria, justamente para transformar uma postura reativa, que a Corregedoria vinha desenvolvendo, para uma postura proativa, ou seja, nos anteciparmos à prática dos desvios de conduta. 9 policiais militares do batalhão de Irajá, na zona norte do Rio, já deixaram as ruas e vão trabalhar em serviços administrativos, até a conclusão do processo disciplinar. A prisão foi negada pela Justiça, mas o Ministério Público recorreu. As operações para extorquir motoristas foram feitas em ruas movimentadas como esta, mesmo durante o dia mais distante do batalhão. Os flagrantes foram feitos no final do ano passado, mas só divulgados agora. Cabos, soldados e até sargentos formavam equipes diferentes, mas que atuavam da mesma forma. Esse homem que carregava um sofá em cima do carro só tinha R$ 20 na carteira. Foi o suficiente para seguir sem ter o veículo apreendido. A população também tem a sua obrigação, tem o seu dever. Então, aqueles que recebem um pedido da propina devem se responsabilizar pelos seus erros e não fomentar a corrupção. Tá, é fácil assim, mas e a Justiça não vai fazer a parte dela não, prendendo esses caras? Quer dizer, um cidadão que é pago pelo Estado para proteger a nossa vida, vem tirar dinheiro da gente, cobrar propina da gente, tem alguma coisa de errado no meio desse caminho aí, não é não? Sem a menor dúvida. Bom, a gente vai dar aquela paradinha, daqui a pouquinho a gente volta. Mito ou verdade colocar bicarbonato para eliminar a verruga? É na volta, não sai daí.